Vamos lá então, de acordo com a proposta de aprendizado, a gente vai responder 10 questões aqui, tema novo, sobre Parkinson, doença de Parkinson, diagnóstico, tratamento. Vamos ver se a gente consegue fazer, vamos ver se a gente consegue fazer a descrição correta aqui, e ver se a gente consegue aplicar as ideias e entendeu sobre Parkinson, né? Deixa eu voltar aqui, agora está mostrando sim o hard work. Né? Então, 10 questõezinhas de Parkinson, avaliando se pacientes com quadro típico da doença de Parkinson, 12 abaixo, o achado menos provável é. Então, no Parkinson a gente tem bradicinesia, instabilidade postural, hipotonia seria rigidez, né? Na verdade. Não, hipotonia não, né? Hipertonia, né? Se eu tenho rigidez. Disfunção cognitiva pode ser. E é isso aí, né? Hipotonia, né? Eu teria hipertonia, né? Então, sintomas clássicos da síndrome parkinsoniana: bradicinesia, rigidez, instabilidade postural e tremor de repouso. Sendo o último o sintoma mais comum, cerca de 85% dos casos. Ainda pode causar disfunção cognitiva, transtorno do humor, déficit cognitivo, disfunção autonômica, né? Então é isso aí. Higgs, R3, qual sintoma sugere outra doença que não a doença de Parkinson? Pobre resposta ao levodopa, né? Então, esse é o grande caminho diagnóstico aqui, né? A gente vai fazer levodopa no Parkinson, tá bom que não vai começar tratamento com levodopa, né? Vai começar com outras medicações, justamente para poder prolongar um pouquinho mais, porque o levodopa é a melhor medicação, só que ela para de funcionar depois de 3 anos. Né? Ela tem um efeito muito diminuído depois de 3 anos. Então a gente não vai começar com o levodopa, vai começar com outras medicações, né? Vai começar com medicações que são, por exemplo, inibidores da degradação da dopamina, pode ser também um colinesterase, né? Um antagonista da acetilcolina. Mulher de 66 anos, acompanhada há 6 anos devido à doença de Parkinson, então ela tem doença de Parkinson, em uso de levodopa desde o tratamento há 8 meses, apresenta movimentos involuntários, né, que é a discinesia. Então o paciente, esse é o grande problema, né? Então, são dois os grandes problemas. Um dos grandes problemas é que a levodopa vai perdendo o efeito, né, passou 3 anos aí, já tem pouco efeito do levodopa e tem que ficar aumentando as doses, né? E no aumento das doses do levodopa, a gente tem efeitos adversos causados pelo próprio levodopa, né? Um desses efeitos adversos aí são os movimentos involuntários, né, de cinesias. Inicial em membros inferiores, depois acometendo também tronco e membros superiores, iniciado após 90 minutos de tomada levodopa, durando aproximadamente 30 minutos. Faz uso atual de levodopa, carbidopa, né? O carbidopa aqui vai servir para nós para inibir a descarboxilase, se não me engano, né? Que é um degradador do levodopa no trato, na periferia, né? Eu não sei se é no trato gastrointestinal ou na periferia em si. Se não me engano, na periferia. Para poder sobrar mais para o sistema nervoso central, né? Então a gente vai usar esse carbidopa aqui sempre associado ao levodopa. Na verdade, a medicação já é preparada dessa maneira. Tá, intervalo médio de 3 horas entre as tomadas, tomando bastante, 5 tomadas ao dia. Nega o uso de outras medicações ou perda de efeito. Rigidez, lentificação ou tremor entre as tomadas. Ao exame neurológico são observados movimentos coreiformes, membros inferiores e superiores, além de leve rigidez e bradicinesias assimétricas. Qual a melhor opção terapêutica para ser associada, levodopa, carbidopa, nesse paciente para diminuir os movimentos descritos, né? Diminuir esses movimentos coreiformes? É a amantadina, né? Essa é a medicação que a gente vai utilizar, inclusive essa daqui é uma das questões que foi abordadas ali na aula do Medicurso, né? A amantadina tem essa propriedade. O paciente de 65 anos procura atendimento médico na UBS devido a tremor em membros superiores iniciado há pelo menos 5 anos. Refere que o tremor está atrapalhando as suas atividades como escrita e alimentação, pois piora nas atividades sem ser perceptível no repouso. Não tem tremor de repouso. Nega outros sintomas.
Paciente é asmático e por isso não fuma e nem usa bebidas alcoólicas. Nega história familiar, ao exame físico, pressão arterial 110/70, pulso de 62, presença de tremor em membros superiores visualizada durante prova dos braços estendidos, index, né? Aqui assim, e index. Qual o melhor tratamento do paciente acima? O melhor tratamento é levodopa carbidopa, né? Agora, se é isso que é pra gente começar a fazer, né? Porque o biperideno é uma possibilidade. Só que paciente com 65 anos, né? Se eu passar para ele um anticolinesterase, um anticolinérgico, ele vai ter efeitos colaterais importantes, né? Então não é. Não é o levodopa. Esse tremor postural de ação sem componente de repouso, mesmo sem história familiar, sugere tremor essencial. Né? Tremor essencial não foi abordado lá pela apostila no Medicurso. Não foi abordado na aula. Apesar de o propanolol ser o tratamento de escolha para esses casos, o paciente é asmático e essa medicação lhe causaria complicações respiratórias que não compensariam a melhora neurológica. O uso de levodopa não está indicado, pois não se trata de tremor parkinsoniano e muito menos biperideno, pois além disso o paciente é idoso e pode demonstrar complicações. Né? Então sobre o biperideno a gente pensou bem. Né? Aqui na verdade eu diagnostiquei Parkinson, mas não é Parkinson. Né? Não tem os outros achados de Parkinson também, né? É um tremor essencial, então. Não tem outros achados de Parkinson. É um tremor nas atividades mesmo, né? Um tremor nas atividades, o paciente vai tentar pegar alguma coisa ali, ele tem tremor, né? Não está falando de bradicinesia, não está falando de estabilidade postural, não está falando de rigidez, que são os sintomas que a gente esperaria no Parkinson. A doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum relacionada com a idade, ultrapassada apenas pela doença de Alzheimer. Em relação ao tratamento da doença de Parkinson, assinar a alternativa correta. A dopamina não atravessa a barreira hematoencefálica, por essa razão é usado um precursor, levodopa. Não sei se é um precursor o levodopa. Eu acho que é um mimético, né? Não sei se é precursor não, mas pode ser. A levodopa é administrada em associação com o inibidor da descarboxilase periférica para impedir seu metabolismo periférico. Isso é verdadeiro, né? A 2 com certeza é verdadeira. Essa daqui não pode ser, essa daqui pode ser, essa daqui não pode ser. Então pode ser essa. A 3, vamos dar uma olhada na 3. As complicações motoras não estão relacionadas à dose de levodopa, e sim ao seu componente genético. Não, né? Está relacionado à dose, né? 3 é falsa. E aí pode ser 1 e 2 é verdadeira e 3 é falsa. É isso aí. Só pode ser isso, né? 3 é falsa. INEP 2020 revalida. Homem com 55 anos de idade, encaminhado para esclarecimento, diagnóstico de déficit cognitivo associado a transtornos do movimento com suspeita de síndrome de Parkinson, parkinsonismo. Nesse caso, qual achado semiológico contribui para este diagnóstico? Vamos dar uma olhada aqui. O que a gente acharia para ajudar aqui no tremor de repouso, de baixa frequência e algo assimétrico, tremor fino, né? Reflexos patelares exaltados associados à presença de clonos de rótula. Não, reflexo patelar exaltado a gente vai ter em síndrome de primeiro neurônio, né? E não é o caso aqui. Tremor de repouso, eu acho que é o nosso principal sintoma aí do Parkinson, né? Que não foi muito mencionado, interessantemente não foi muito mencionado aí o tremor de repouso na aula no Medicurso. Paciente 69 anos masculino, IANSP 2020 R3. 69 anos masculino, queixa de dificuldade progressiva para realizar tarefas manuais, como alimentar-se ou trocar vestuário, de início a 7 meses. Além disso, apresenta dificuldade para deambular, tremor de repouso em membro superior esquerdo. Nega outros antecedentes. Ao exame, marcha em pequenos passos, né? A marcha parkinsoniana, marcha de pinguim. Rigidez muscular discreta nos 4 membros, né? Rigidez muscular também é uma das coisas. Diante da suspeita diagnóstica de doença de Parkinson, assinada a alternativa correta. A terapêutica indicada é a associação de levodopa com benserazida. Seu mecanismo de ação envolve a descarboxilação periférica pela dopa descarboxilase, pela catecol ou metiltransferase, conter a forma convertida transportada para o cérebro. Terapêutica entacapona
amantadina, selegilinina. Essa micronização envolve a inibição irreversível da monoaminoxidase A, não, né? Não, e mal B. Bom, levodopa é o melhor, né? É o melhor possível. Agora, a gente devia talvez iniciar com outras coisas, né? Essa é a ideia. Mas levodopa é o melhor possível. Então, INEP 2021 revalida. Paciente masculino 62 anos de idade vem a consulta médica na atenção secundária ambulatorial encaminhado por tremor. Tremor é o primeiro sintoma dele aqui. O paciente conta que há alguns meses teve início com tremor baixo direito, que agora parece estar progredindo para os membros e ambas as pernas. O paciente diz que o tremor piora quando ele está nervoso, mas que parece melhorar quando faz alguma atividade, como cozinhar ou comer. Entretanto, o paciente conta que também é difícil levantar essa posição sentada, né? Bradicinesia, né? Bradicinesia aqui não, né? Rigidez e começar a andar. Também refere que perde equilíbrio, estabilidade postural, tá caminhando e muda de rota e tem dificuldade para parar de caminhar, relatando 2 quedas no mês anterior à consulta. Né? O sistema extrapiramidal que não está funcionando bem, né? O sistema extrapiramidal que não está controlando bem o córtex pré-motor, não está liberando bem, né, para inibir. Então a gente tem o substância nigra, manda a dopamina pro estriado, né? E o estriado bloqueia, o estriado não libera acetilcolina para inibir o córtex pré-frontal e o córtex pré-frontal pode agir, né? Então a gente tem que liberar, tem que tentar liberar o córtex pré-frontal para agir, né? É a doença de Parkinson. Muito texto, né? Não vamos ler tudo isso. IANSP 2017 R3. Qual sintoma a seguir é frequentemente uma queixa pré-motora em pacientes com doença de Parkinson, né? Transtorno do sono, desautonomia com hipotensão, demência, alucinações visuais e impotência sexual. Transtorno comportamental do sono. O paciente tem dificuldade de dormir, mas demência, o que tem a ver com o córtex pré-motor? Desautonomia com hipotensão, alucinações visuais, impotência sexual. Eu sei que o paciente com doença de Parkinson tem transtorno do sono, mas não sabia que tinha a ver com o córtex pré-motor. Tá. O paciente pode se debater, demonstrar movimentos com propósito, como chutes ou socos, levar lesões contra si mesmo, cair da cama ou contra o cônjuge. Transtorno comportamental do sono REM. Vamos seguir então. FRJ R3, aqui é a última pergunta. Homem de 65 anos com diagnóstico de doença de Parkinson há cerca de 10 anos. E está em uso de levodopa, benserazida, 125 mg, né, como inibidor da descarboxilase, de forma fracionada 5 vezes ao dia, cloridrato de pramipexol, 1 mg 4 vezes ao dia, não utilizar dose noturna, mirtazapina, antes de dormir. Apresenta-se independente nas atividades de vida diária. Bem, então o paciente está bem, né? Exame neurológico. Marcha com descarta perda dos movimentos automáticos dos membros, certo? Né? Esse é a doença de forma assimétrica, leve instabilidade postural, tremor de repouso e rigidez plástica. Então ele tem todos os achados aí de doença de Parkinson, né? Será que a nossa medicação aparentemente não está funcionando muito bem? A esposa que acompanha na consulta queixa-se de que o paciente vem apresentando comportamento alterado, gastou todo o orçamento da família com jogos ilegais, apresenta hipersexualidade e compra de forma compulsiva diversos objetos desnecessários. Há também mudança na habilidade alimentar, passando a consumir apenas comidas altamente calóricas. Deve-se como primeira medida, né? Então esse paciente que está tendo
um distúrbio comportamental, né? É sinal de afetação pré-motora. Aumenta a dose do levodopa, reduziu, suspendeu pramipexol. Eu nem lembro mais qual que é o efeito desse pramipexol. Medicação estabilizadora do humor, lítio valproato de sódio. E aí, né? Ah, não sei. Difícil dizer. Questão do R3, né? Reduzir ou suspender a dose do pramipexol. É isso aí. Mas não tem comentário. Vamos dar uma olhada aqui nessa ideia do pramipexol. Vou trazer aqui o nosso... na verdade aqui fala só sobre o do pramipexol, agonistas dopaminérgicos. Dopaminérgicos. Fala só sobre um elevado risco de doença valvular cardíaca, né? Utilizando outros agonistas dopaminérgicos, né? Que não o pramipexol, como a pergolida e a cabergolina, né? Tá aqui na apostila, aqui, não dá, tá dando para ver na tela aqui, mas tá aqui na apostila, né? Então, olhando aqui para a apostila, a gente tem essas informações aqui, ó. Risco de doença valvular cardíaca com pergolida e cabergolina, né? O pramipexol não é um caso. Pode ser usado em monoterapia desde cedo ou em combinação com outros antiparkinsonianos, mas não falou sobre aquele efeito colateral ali. Eu vou abrir o Goodman, para te dar uma olhada, abri o Zap sem querer aqui. Eu vou abrir o Goodman que é para a gente dar uma olhada, só para, né, dar uma fixada em relação a esse tema aí. Farmacologia gastrointestinal, quimioterapia, inflamação, modulação das funções pulmonar, tal. Neurofarmacologia, distúrbios degenerativos do sistema nervoso central, Parkinson, né? Parkinson. E aí eu dou mais um Parkinson aqui. Doença de Parkinson, tal. E a gente vai para aqui, ele vai explicar, né, quais são as bases fisiopatológicas da doença e a gente vai procurar agonistas dos receptores de dopamina aqui, né? Vamos ver onde é que ele vai falar do pramipexol primeiro aqui. Então, dois agonistas receptores de dopamina administrados por via oral são usados comumente para tratar doença de Parkinson. Ropinirol e pramipexol. São tal, não sei o que. Pramipexol podem causar alucinose ou confusão mental semelhante à que observada durante o tratamento com levodopa, mas também podem causar náuseas e hipotensão ortostática. Esses fármacos devem ser iniciados em doses baixas e aumentados tal. Alguns médicos preferem o agonista de dopamina como tratamento inicial de pacientes mais jovens para reduzir a ocorrência de complicações motoras. Para os pacientes mais idosos, geralmente é bem tolerada. Não falou desse efeito não. Não falou desse efeito não. Aqui a gente não teve, né? Nada falando sobre esse efeito. É que eu tô no Goodman. Não sei se eu procuro em outro lugar, né? Talvez no Katsung. A gente vai encontrar alguma coisa aqui nesse sentido. Bom, não sei quem tá, né? Mas para quem estiver assistindo o vídeo já basicamente acabou o estudo, né? Eu só vou dar uma aprofundada aqui nessa questão porque eu acho interessante. Porque eu acho interessante, mas sobre o músculo liso no sistema nervoso central aqui. Anestésicos, tratamento farmacológico do parkinsonismo e outros distúrbios do movimento. Aqui a gente está no Katsung e eu vou pesquisar direto pramipexol. É pramipexol ou primi? Pramipexol. Pramipexol. Então, né, agonista dos receptores de dopamina, né, que agora a gente está no Katsung. Ah lá, aqui sim, né? Aqui sim a gente vê. Agonistas
da dopamina mais antigos derivam do esporon centeio, da ergolina, e raramente ou nunca são usados no tratamento do parkinsonismo. Seus efeitos colaterais causam mais preocupação do que aqueles com agentes mais recentes, pramipexol e ropirinol. Entretanto, vários transtornos do controle de impulso, como jogo patológico, compra compulsiva e hipersexualidade, podem ser exacerbados pela ativação dos receptores de dopamina D2 e D3 no sistema mesocórtico límbico de certos indivíduos. Tanto podem ocorrer com o agonista da dopamina e não com o outro. Não depende da dose, todavia, em alguns pacientes pode-se obter uma melhora com redução da dose, né? Então essa é a ideia aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Prevalecer dos transtornos pode alcançar 15 a 25%. Né? Então, talvez dê pra gente testar. Talvez dê pra gente testar, trocar um pelo outro, né? Então, tô usando o pramipexol, tentar usar o ropinirol para o tratamento dessa doença aí. Para o tratamento da doença, para diminuir esses efeitos colaterais que a gente está observando no paciente, né? Então, acho que essa é a grande ideia, tentar trocar um pelo outro em algum momento, mas tentar se lembrar aí de que se eu reduzir a dose, aqui está escrito reduzir a dose, né? Ou suspender, está escrito. Reduzir ou suspender, porque ali foi dito reduzir ou suspender. Reduzir ou suspender a dose do pramipexol. Né? Esse era o comportamento do nosso paciente. Então legal, finalizamos aqui, né? Teste por questões personalizado. Foram aí 10 questões falando só sobre Parkinson.